Olá! Nosso grupo de trabalho é formado pelas alunas Letícia Elias, Letícia Costa, Imaculada Rosa, Nayara Rodrigues, Paula Eduarda, que Oi, está gente. filmando, e Taylor Gabriel. E nós vamos falar sobre os efeitos de diferentes intensidades de formação de resistência de carga com o volume equiparado na força muscular e hipertrofia. Este artigo é dos autores Tiago Lacefícios et al. E foi publicado na Academia Europeia de Ciências do Desporto, agora em 2018. E este artigo ele foi classificado pelo método Prisma e obteve a nota 6. Introdução. Segundo este estudo, a formação de resistência, RT, é o principal modo de exercício para aumentar a força e hipertrofia muscular em seres humanos. Esses aumentos de força e hipertrofia podem melhorar a realização das atividades diárias, o bem-estar e a saúde em geral. É também uma importante estratégia para melhorar o desempenho físico de atletismo. O Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda, com relação à intensidade, o treinamento com cargas que equivale de 65% a 85% da força dinâmica máxima, um RM, para aumentar a força e a massa muscular. Métodos, procedimentos experimentais. Todos os participantes realizaram 2 sessões por semana de flexão unilateral de cotovelo e leg press unilateral de 45 graus em 12 semanas. Assuntos. Esse estudo foi realizado com um grupo de 30 homens saudáveis, na idade entre 24 e 26 anos. A amostra foi determinada por uma análise de post-ROM e os participantes foram informados dos procedimentos de risco e benefício. Conforme Sociedade Americana de Recomendações de Exercícios Fisiologistas, resumidamente, os participantes correram 5 minutos em uma esteira a 9 km por hora, seguido por 2 aquecimentos. Primeiro aquecimento, os participantes realizaram 8 repetições com intensidades correspondentes a 50% de sua estimativa de um RM, obtida durante as sessões de familiarização. O segundo aquecimento foi realizado 3 repetições com 70% de sua estimativa de um RM, com um intervalo de 3 minutos entre os conjuntos de um aquecimento para o outro. Programa de treino. O treino da formação de resistência foi realizado 2 vezes por semana durante 12 semanas, utilizando flexão do cotovelo unilateral e perna unilateral, com quadril a 45 graus, sendo estabelecido 20% de 1 RM para todos esses participantes. Já para a perna e o braço contralateral, foi atribuído de maneira aleatória 40%, 60% ou 80% de 1 RM. O protocolo de treinamento para o G20 foi de 3 conjuntos de flexão de cotovelo e leg press. O exercício foi realizado até a incapacidade de realizar outra repetição concêntrica. Foi gravado o volume de treinamento total do G20 e após igualado aos outros membros. Para os grupos G40, G60 e G80 foram realizadas séries e repetições necessárias para completar o volume de treino do G20, até fadiga muscular. A carga de treinamento foi ajustada a cada 4 semanas para assegurar a intensidade do treino.
Em um dia, a sessão começou com flexão do cotovelo. No outro dia, começou com leg press. Todos os protocolos foram realizados com 120 segundos de descanso entre os conjuntos e as repetições foram realizadas com um ciclo concêntrico e excêntrico controlado de mais ou menos 2 segundos cada. Todos os participantes foram instruídos a não realizar outro tipo de treinamento de resistência durante o estudo. Análise e estatística. Os dados foram analisados quantitativamente e visualmente através das normalidades de Spiro-Wilk. Foi realizada uma análise de modelo misto para cada variável, assumindo as condições G20, G40, G60 e G80, e o tempo pré, pós 6 semanas e pós 12 semanas, como fatores fixos, e os participantes como fatores aleatórios. Resultados. Nenhuma diferença foi significativa em qualquer variável de interesse onde foram observadas entre os grupos no início do estudo. O volume de treinamento foi semelhante para o cotovelo unilateral, flexão e leg press. Exercícios em todo o estudo. A descrição das variáveis de treinamento é representada na tabela 1. Área de secção transversal, flexão de cotovelo e vasto lateral. Houve um efeito principal significativo de tempo na flexão de cotovelo e vasto lateral, área transversa do músculo para todas as condições após intervenção de formação de resistência. Força dinâmica máxima. Houve uma interação significativa de tempo versus a condição para flexão unilateral do cotovelo e leg press, lembrando que todos eles estiveram em um ângulo de 45 graus. Para a repetição máxima. Flexão unilateral de cotovelo como repetição máxima aumentou significativamente de pré para após 6 semanas. No G20, que seria o grupo 1, teve um aumento de 16,5%. G60, que é o grupo 3, teve um aumento de 30%. No caso do artigo, ele não forneceu para a gente informação sobre o grupo 2, que é o G40. E o grupo 4, que é o G80, teve um aumento de 31,6%. Além disso, a flexão unilateral de cotovelo como repetição máxima aumentou de pré após 12 semanas para todas as condições. G20 teve aumento de 23,3%, G40 26,7%, G60 teve aumento de 33,6% e G80 teve aumento de 54,1%. Flexão de cotovelo. Uma repetição máxima, no pós 12 semanas, teve aumento na condição de G80. Foi significativamente maior quando comparado ao G20. O unilateral teve um aumento no G20, que teve aumento de 15,8%. G40 teve aumento de 27,9% e G60 teve aumento de 32,1%. G80, que é o último grupo, teve aumento de 26,6%. Além disso, o leg press unilateral aumentou significativamente de pré para após 12 semanas para todas as condições. E, finalmente, o leg press teve um ângulo de 45 graus, como a repetição máxima, aumentou após as 12 semanas nas condições em relação ao G60 e G80, que foram maiores quando comparado ao G20 e G40. Discussão. Nesse estudo principal, foram achadas todas as intensidades de treinamento resistido, um aumento de flexão de cotovelo e de leg press. E o primeiro estudo a combinar o volume de treinamento entre uma ampla gama de intensidade de 20% e 80% de 1RM. Esse estudo indica o volume que não foi um fator significativo. Nesse sentido, pelo menos, com respeito à intensidade de 40% de 1RM. Dado que o aumento da secção da área transversa do músculo nesse estudo foi semelhante entre intensidades de 40% e 80%. Assim, esses achados sugerem que o volume de treinamento desempenha um papel importante no aumento da massa muscular,
ao contrário de aspectos inerentes ao próprio protocolo de estímulo de treinamento. Houve aumento significativo na força para todos os grupos, após 6 e 12 semanas. O aumento nos níveis de força nas primeiras semanas tem sido atribuído a mecanismos neurais. Um aspecto interessante nesse estudo é que a força apareceu após 6 semanas nas condições de menor intensidade e após 12 semanas nas maiores intensidades de treinamento. Estes resultados estão de acordo com os estudos anteriores sobre o tema, que demonstrou uma vantagem para intensidades mais altas no desempenho da força muscular. No entanto, pode-se especular que ao longo do tempo, intensidades mais pesadas são necessárias para continuar fazendo ganhos. O presente estudo não é sem limitações. Primeiro, o estudo foi realizado em homens saudáveis sem antecedentes experimentais em treinamentos resistidos. Segundo, é possível que as diferenças no treinamento, por exemplo, status, influências hormonais e outros fatores, podem influenciar as adaptações musculares ao treinar intensidades diferentes. Terceiro, não podemos descartar a possibilidade de que o efeito de educação cruzada possa ter influenciado os resultados da força dada. Se tal fenômeno aconteceu, não foi suficiente para neutralizar os efeitos do carregamento mais pesado do resultado. Com tudo isso, concluímos que nesse estudo os resultados demonstraram que intensidades variando de 20% a 80% 1RM são eficazes para o aumento de força e hipertrofia muscular em homens saudáveis sem experiências em treinamentos resistidos. Já com relação aos ganhos de força, nossos resultados indicam que durante as 6 semanas iniciais de treinamento, as intensidades estudadas podem produzir aumento de 1RM. Porém, se maximizar os ganhos de força, o treinamento de longo prazo será um objetivo primário. Para isso, é necessário empregar intensidades mais altas de treinamentos.